Ok. Então, pessoal, hoje a gente vai ver assunto novo, né? Que é justamente o assunto relacionado às debêntures, né? Quem são elas, para que elas servem, objetivo, como que a gente pode utilizar esse instrumento, né? Como um instrumento que pode fazer parte da nossa vida financeira, que pode ser utilizado para o nosso processo de projetos de investimento, né, nosso planejamento financeiro. Então, as debêntures, elas representam aí uma opção válida, uma opção bem interessante, e uma opção, uma alternativa, né, uma alternativa muito interessante, muito boa de você acumular capital. Então, vamos começar a brincadeira. O que são debêntures, né? O que vem a ser as debêntures? Então, está aqui o conceito, né? Debêntures são títulos de dívida. O Tesouro Direto é uma debênture, só que pública, porque o Tesouro Direto também é um título de dívida. Porém, quem emite o Tesouro Direto é o governo. Já as debêntures são títulos de dívida privados, né? Então, tanto o Tesouro Direto como as debêntures são títulos de dívida, só que o Tesouro Direto são títulos de dívida pública, né? E as debêntures são títulos de dívida privada. Então, só por aí, a gente já entende que o risco da debênture em relação ao risco do Tesouro Direto é um pouco maior. Por que esse risco é maior? Porque o risco que o governo federal tem de não pagar o Tesouro Direto é muito menor que uma empresa privada não vir a pagar um título de dívida via debênture. Então, só por aí uma coisa interessante para conversar. Tendo em vista que o risco do Tesouro Direto é menor e o risco da debênture é maior, então o retorno do Tesouro Direto vai ser menor que o retorno das debêntures. Porque como as debêntures oferecem maior risco, então, consequentemente, elas têm que dar um retorno maior. Como o Tesouro Direto, o risco é praticamente zero, então o retorno é bem menor. Deu para vocês entenderem essa primeira diferença? Então, Tesouro Direto são títulos de dívida emitidos por uma empresa, por um ente privado, que oferece maior risco se comparado com o Tesouro e, por consequência, maior retorno. Então, investir em debêntures, via de regra, dá a você um maior retorno do que investir no Tesouro Direto. Investir em debêntures normalmente te dá um retorno maior que o que você teria no Tesouro Direto. A questão é, quanto de risco eu vou assumir? Ou seja, é arriscado, é mais arriscado? É. Mas quanto mais arriscado é, o que eu tenho a mais de risco? É 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Então, por esse motivo, as debêntures, elas são classificadas quanto ao risco delas. E o nome disso se chama rating. Rating é uma classificação de risco. E as debêntures trazem em sua face, carimbados lá, o nível de risco, o rating que elas estão correndo. Então, o investidor, ao comprar, ele já vai sabendo qual é o nível de risco que ele está comprando. E, por consequência, quanto maior o risco, maior o retorno. Tá bom? Então, você pode, por exemplo, comparar o risco de uma Petrobras,
uma debênture emitida pela Petrobras, normalmente tem um risco bem menor do que uma debênture emitida por uma empresa XPTO, que você não sabe nem para onde vai, né? Porque a Petrobras é maior, é mais antiga, é mais visada, é mais estruturada, é mais densa, é mais robusta. E uma empresa XPTO, ela, em princípio, você não tem assim como garantir, né, tantas coisas. Então, provavelmente a XPTO, ela vai pagar mais a você do que a Petrobras pagaria. E, por sua vez, a Petrobras vai pagar mais a você do que o Tesouro Direto pagaria. Uma escala aí de nível de risco e de nível de retorno. Ok, turminha? Tudo certo? Gui, tranquilo até aqui? Okay. Então, vamos seguir. Então, a pergunta é, por que uma empresa emitiria debêntures? Por que a empresa estaria disposta a emitir debêntures ao invés de emitir ações, né? Então, por que uma empresa emite títulos de dívida ao invés de emitir títulos patrimoniais? Então, a resposta, porque as debêntures, elas vão ser remuneradas, assim como as ações também, né? A remuneração das ações são os dividendos. E a remuneração das debêntures são os juros. Ocorre que os juros é uma despesa financeira, né? E, como tal, ela é dedutível do imposto. Então, existe uma vantagem fiscal para a empresa, porque o que ela vai pagar de juros aos debenturistas, ela vai deduzir da tributação, da base de cálculo, porque a despesa financeira é uma despesa dedutível da base de cálculo da tributação. Então, para a empresa emissora, existe uma vantagem fiscal em emitir debêntures. Por outro lado, os dividendos, quando a empresa paga aos acionistas, esse dividendo não é dedutível, né? O dividendo ele vai do lucro líquido, né? A PSLD reduz a base de cálculo do imposto de renda, Willam? Depende, viu, meu amor? Depende muito. Porque a PSLD, ela tem algumas particularidades de prazo e de condições de constituição que nem sempre coincide com o que é aceito do ponto de vista fiscal. Em outras palavras, existe uma PSLD fiscal, essa é dedutível, e existe uma PSLD societária. Nem sempre a PSLD societária coincide com a PSLD fiscal. Então, o que reduz a base de cálculo do imposto de renda são os parâmetros do fisco, que não coincidem, nem sempre coincidem com os parâmetros societários. Mas, em relação aos juros das debêntures, esse daí não tem para onde correr. Todos os juros, todas as despesas financeiras são juros pagos aos debenturistas são dedutíveis 100% da base de cálculo do imposto de renda. E também, quando uma empresa emite debêntures, ela não aumenta a quantidade de acionistas. Arthur, prof, essa vantagem fiscal se dá por não incidir imposto? Veja, Arthur, se eu sou a Vale, tá? Eu sou a Vale. Aí eu vou emitir debêntures para poder captar recursos, para poder captar dinheiro. Aí todos vocês vão ser os investidores. Então, tia é a Vale, tia vai emitir 1 zilhão de debêntures e vocês vão comprar. Quando vocês compram, eu recebo o dinheiro de vocês e eu vou ter que devolver esse dinheiro acrescido de juros, que são os juros do debenturista. Quando eu pagar para você esses juros, para mim, que sou a Vale, isso é uma despesa financeira. Então, quando eu for calcular o meu imposto de renda, quando eu for apurar o meu lucro,
essa despesa financeira é uma despesa dedutível, tá? Então, não é que não incide imposto, de fato não incide, porque a debênture não é... A debênture você capta dinheiro com ela, mas quando você paga os juros, esses juros é uma despesa financeira. É que nem é como se você estivesse captando dinheiro em um banco, Arthur. Então, imagine que você vai em um banco mundial, um BNDES, e você vai lá e capta 1 zilhão de reais. A Petrobras captou 1 zilhão de reais no BNDES. Só que ao invés de ela ir no banco, ela vai na Bolsa de Valores e ela emite debêntures. Por que que ela então não iria para um banco? Por que que ela não vai para o banco e vai atrás de um empréstimo ao invés de ir na Bolsa e emitir debêntures? Porque quando ela vai para o banco, tá? O banco, via de regra, ele vai cobrar uma taxa de juros da Vale maior que o que a Vale vai te remunerar. Ou seja, supõe aí que essa taxa de juros fosse, em termos de hoje, algo em torno de 7% ao ano, sobre um empréstimo de 1 zilhão de reais. Então, eu vou no BNDES, captar dinheiro e tomo um empréstimo com a taxa de juros de 7% ao ano. Se ao invés de eu ir no BNDES, se eu for emitir debêntures, eu não vou pagar de juros para o debenturista 7%. Eu posso pagar menos. Porque 7% é o que o banco me cobra. Então, a Vale vai pagar ao banco 7%, mas ela não vai remunerar o debenturista a 7%. Ela vai remunerar o debenturista por menos do que 7% ao ano. E por que isso? Né? Porque quando é a mesma coisa, agora se coloca do lado do investidor. O investidor, ele tem duas opções. Ele tem lá 50 mil reais. Ele pode pegar, porque o banco, Arthur, ele é um intermediário financeiro. Então, o que que acontece? É como se ele arrumasse um financiamento mais em conta, Ana. Você foi perfeita. Veja, imagine que aqui é o banco, tá? O banco é intermediário. Então, você tem Ana, o banco e a Vale. Ana vai para o banco e deposita dinheiro, deposita 50 mil. Arthur coloca 50 mil no banco. Williams coloca 50 mil no banco. Então, todos nós depositamos dinheiro no banco. E o banco vai remunerar a gente por esse depósito. E digamos que o banco vai nos remunerar por 4%. 4%. Certo? Estou sendo assim altamente, eu estou sendo bem otimista, tá? Então a gente colocou dinheiro no banco e o banco vai remunerar essa aplicação financeira, esse fundo, em 4% ao ano. Aí a Vale vai pedir dinheiro para o banco. O banco vai pegar o nosso dinheiro e vai emprestar para a Vale. Evidentemente que quando o banco for emprestar para a Vale, ele não vai emprestar 4%. Ele vai emprestar 7%, a 8%. Por quê? Porque o banco ganha pela diferença dos juros. Então, ele vai emprestar a Vale por 8% e vai nos remunerar em 4%. Ele vai ganhar a diferença das taxas de empréstimo a Vale a 8% e da nossa remuneração a 4%. Se eu tiro o banco, vai ficar de um lado a Vale e do outro a gente. Então, ela vai pegar, a gente, ao invés de pegar os 50 mil reais e depositar no banco, a gente vai depositar na Vale. E a Vale, ela vai nos pagar mais do que o banco, ou seja, 6%, e menos do que ela iria obter de juros em um empréstimo, 8%. Tá travando, Luquinha? Tá ruim o som para todo mundo, é? Tá ruim?
Pensei que era a net. Será que é a minha internet? Não, a minha internet tá de boa. Aqui tá normal. Só trava de vez em quando. Então vamos repetir. Deu para entender, Maria Clara? Vamos repetir. Imagine que eu tenha o banco aqui, os investidores de um lado e a Vale do Rio Doce do outro, tá? Então cada um de nós coloca 50 mil no banco. E o banco remunera para a gente a 4%. Aí vem a Vale, tá? Aí a Vale vai pegar dinheiro emprestado no banco. Aí o que o banco vai fazer? Vai pegar o nosso dinheiro, os nossos vários 50 mil que a gente colocou lá e vai emprestar para a Vale. Só que, quando o banco emprestar para a Vale, ele não vai emprestar a 4%, ele vai emprestar a 8%. Por quê? Porque o banco é intermediário. Então, ele remunera a gente a 4% e empresta para a Vale a 8%. E ele ganha pela diferença das taxas. Tá? Ele remunera a 4%, empresta a 8% e ganha essa diferença. Quando eu tiro o banco, então a gente vai pegar os nossos 50 mil e jogar direto na Vale. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar isso direto na Vale, a Vale vai nos remunerar por mais do que o banco, então ela vai nos remunerar a 6%, e essa remuneração é menos que ela pagaria ao banco, que seria os 8%. Então, é bom para a gente, que a gente vai ganhar um pouco mais, e é bom para a Vale, porque ela vai pagar um pouco menos, que ela tirou o banco da jogada. Por que as debêntures são dedutíveis? Porque os juros da debênture é uma despesa financeira. E como toda e qualquer despesa financeira, deduz da base de cálculo do imposto de renda. Já os dividendos, elas partem do lucro líquido. Então, o lucro líquido é o lucro já após a incidência dos impostos. Tá? Então, não tem dedutibilidade fiscal. O lucro líquido sai direto. Já incidiu o imposto, ele já vai líquido. Tá, Virgínia? Muito bem. Vamos seguir. E aqui, mais uma informação. As debêntures podem ser emitidas em oferta pública ou privada. O que é uma oferta pública de debêntures? É aquela que é registrada, tá certo? Na Bolsa de Valores. Tá? Então, você vai lá, inclusive nós iremos na próxima aula, na B3, e a gente vai ver várias ofertas públicas, várias opções, onde cada um de nós, pessoa física, simples mortais, pode ir lá comprar a debênture. Mas também existem as emissões privadas. Uma emissão privada é aquela em que nós, pessoas físicas, não temos acesso. Somente bancos de investimento têm acesso. Por que isso acontece? Porque existem certas empresas, tá? Que essas empresas, elas não são listadas em bolsa. Exemplo, a Vale é uma empresa listada. Então, por ela ser listada em bolsa, por ela ter o registro na B3, ela pode, sozinha, emitir debêntures públicas. Beleza. Mas existem sociedades anônimas de capital fechado, que não são listadas. Elas são sociedades anônimas, mas elas não têm o registro na CVM, elas são privadas, elas são sociedades anônimas de capital fechado, não é aberto. Então, se ela não é aberta, ela não tem como acessar a bolsa. Então, ela não pode pegar, como a Vale fez, e abrir e colocar lá as debêntures públicas, porque elas não estão listadas na bolsa. Porém, essas empresas que são SA de capital fechado, elas podem se utilizar de um banco de investimento e o banco de investimento faz a emissão privada.
Então, o banco de investimento vai emitir essas debêntures para outros bancos de forma privada. Por quê? Porque essa empresa em particular, ela não é listada em bolsa. Então, ela não tem um acesso público. Ela pode emitir? Pode, via banco de investimentos, que vai fazer o processo de intermediação privado. Ok? Turminha, até aqui está tranquilo? Professor, o que faz uma empresa não querer abrir o capital? Sabe por quê, Tatá? Porque, letra A, é caro. Para você abrir o capital, só para você se manter na B3, você paga taxas absurdamente altas. Então, não é qualquer empresa de grande porte que consegue suportar o encargo, o custo de estar listado. Então, somente realmente grandes empresas. Outro ponto muito, muito, muito importante. Quando você abre o capital, Tatá, você vai permitir que pessoas estranhas à sua família façam parte da gestão, do capital. Elas vão se tornar acionistas. E não são todas as grandes famílias que têm esse interesse em trazer pessoas estranhas, sócios anônimos, para dentro da empresa. E também existe aí um aspecto de controle contábil. Para você abrir o capital, a sua contabilidade ela tem que estar pianinho. E mais um detalhe, todas as demonstrações vão ser públicas. Então, a empresa tem que estar no nível de controle, de controladoria, de auditoria muito bom para poder se submeter a ser pública, tá? Então, são passos que a empresa vai tendo que seguir, né? Para que ela vá crescendo, vai se tornando mais robusta, vai se tornando mais madura, mais moderna, mais consciente em relação aos seus controles, tomando consciência dos benefícios da abertura de mercado e tal, e vai um processo. Normalmente, isso só vai acontecer lá para a terceira, quarta geração, né? Você tem os fundadores, que é o pai, né, a mãe. Aí você tem os primeiros filhos, né, que são ali a segunda geração, que são muito ferrenhos à ideia do pai, do patriarca. Também não vai abrir o capital de jeito nenhum. Aí você já tem a terceira geração, que são os netos. A essa altura do campeonato, o avô já morreu, o pai está mais para lá do que para cá. E aí você já tem a terceira geração. A terceira geração ela é mais flexível. Então, normalmente, reza aí a observação anônima que a abertura de capital se dá entre a terceira e a quarta geração, né? Que você já vai ter um distanciamento maior do avô, do fundador, e você vai querer uma coisa mais profissional, menos família e mais profissional. Então, via de regra, é a partir da terceira geração que uma grande empresa familiar ela decide abrir o capital. Na primeira e na segunda, sem chance. Não vão querer, não. Pelo menos é isso que eu observo, tá. É isso que eu vejo. Prazo. Não existe prazo definido para vencimento de debêntures, mas, via de regra, uma debênture ela não dura mais do que 10 anos. Então, daí dizer que debêntures são investimentos para projetos de médio prazo, entre 5 e 10 anos. Diferentemente do Tesouro, que te dão aí 20 anos de prazo. Debênture não. Debênture é pipocando ali os 10 anos, e já é muito. Então, via de regra, 5, 7 anos é o prazo médio, tá? Outra coisa, as debêntures, elas podem, tá certo, ter amortização periódica, então, de tempos em tempos, você vai ter uma amortização do principal, você pode ter, ou, em algum momento, se isso tiver no prospecto, que o prospecto o conjunto de regras da emissão, então, você pode ter o resgate antecipado, né? Ou seja, ela vai lá e resgata tudo, paga tudo a você de uma vez só. Mas isso não é comum, tá? O comum é que você vá, que nem Tesouro Direto, recebendo os juros e tal, ou de uma vez só no final.
o que nós aprendemos sobre o Tesouro Direto se aplica integralmente às debêntures, tá? A diferença entre um e outro é que um é público e o outro é privado, mas o mecanismo, o beabá, o quipopró é igualzinho, não muda nada. Quer dizer, muda algumas besteirinhas, mas via de regra, e como é determinado? Não, tem prazo, o prazo é estipulado no prospecto. Agora, não existe um prazo máximo, tipo, o prazo máximo é de 20 anos, isso não existe. Então, o prazo vai estar determinado no prospecto, porém, não existe, tipo, olha, uma debênture não pode ter um prazo de máximo de 20 anos, aí isso não existe, tá? Porém, vai existir o prazo daquela debênture. Tudo que vocês aprenderam com o Tesouro Direto, você joga para a debênture que vai pianinho, vai bonitinho, tá? Tipos de debêntures. Williams, debêntures são sempre prefixadas? Não, senhor. É igual ao TD, igual ao Tesouro Direto. Pode ser pré, pode ser pós. Igualzinho. A única diferença de um para o outro, Williams, é que um é público, risco menor, o outro é privado, risco maior. Mas o mecanismo, o beabá, o vamos embora, é bem parecido. Vocês vão ver que elas são muito semelhantes. O que muda é o retorno. Oi, Bira, você está aqui, você chegou a essa hora, você está atrasadaço, você está atrasado aproximadamente meia hora. Não, não tem abraço para você, não. Próxima aula chega às 6h30, viu? Tipos de debêntures. Né, não, Elaine? Oxe, estou de olho em você. Tipos de debêntures. As debêntures podem ser de duas formas, ou se apresentar de duas formas. Simples ou conversíveis. Uma debênture simples é aquela que terminou o prazo, você vai lá e recebe dinheiro de volta. Terminou o prazo, a debêntures ela tem 7 anos. Terminou os 7 anos, seu dinheiro de volta. Claro que você vai receber juros, correção monetária, escambau. Essa é a simples. É a mais comum, tá? É o que você mais vai encontrar. Letra B, conversível. O que é uma debênture conversível? É quando você pode, ao invés de receber o seu dinheiro de volta, você pode transformar aquilo que você iria receber em ações. Então, ao invés de você receber o dinheiro de volta, você se tornará um acionista. Então, como é que isso acontece? Caso a debênture seja conversível, caso esteja caso exista essa opção no prospecto, Tia falou, prospecto é um livretinho, é um caderno, é como se fosse uma bula de remédio, onde vão estar lá todas as características daquele papel, tá? Digamos que é uma bula de remédio financeira, vai estar tudo lá. Então, se ela for conversível, vai estar no prospecto. É um contrato? Não. Porque o prospecto, não necessariamente você vai assinar, tá? O prospecto é assim, olha, todas as informações sobre aquele produto estão aqui. Aí lá vai ter toda sorte de informação, prazo, retorno, risco, avaliação de rating. É a apresentação. Boa, Luquinha, você foi certeiro. Prospecto é a apresentação com todas as características sobre aquele papel. Você vai ter prospecto para debênture, você vai ter prospecto para as ações, você vai ter prospecto para os fundos, você vai ter prospecto para todo e qualquer papel privado. Só não tem prospecto para papel público, tá? Mas se for privado, vai ter, porque tudo que é privado incorre em riscos. E aí tem um prospecto onde vai ter todas as contraindicações que aquele papel pode ter em questão de risco. Então, está tudo no prospecto para você ler, tá, Luquinha?
Então, em relação à conversibilidade, se ela for conversível, vai estar no prospecto. E aí, a base de conversão vai dizer o seguinte, olha, essa debênture vai se converter em 4 ações. Cada debênture vale 5 ações. Cada debênture vale 300 ações. Então, isso vai estar dizendo no prospecto, qual é a base. Essa debênture vai te dar ações ordinárias. Essa debênture vai te dar direito a ações preferenciais. Então, a espécie, o tipo de ação vai estar no prospecto. O prazo. Você vai poder converter as debêntures a partir do 4º ano. Você vai poder converter a debênture em ação somente no final. Você, a qualquer momento, vai poder converter a debênture em ações. Então, é o prazo que você pode fazer isso. E outras condições que, por acaso, existam. Então, tudo o que estiver relacionado a essa base de conversão vai estar no prospecto, e aí você vai compreender o momento, a base, o tipo de ação que você vai ter direito, enfim. Todos esses detalhezinhos. Aí a gente colocou um exemplo, que é um exemplo bem bobinho, só para vocês entenderem como é que isso acontece. Agora, isso é um exemplo bem bobo e nada a ver com a realidade. É só para vocês entenderem. Então, vamos lá. A companhia ABC emitiu, em 31 de março de 2000, 10 mil debêntures, tá? Conversíveis, que é o que a gente chama aí no jargão de DCA. DCA é debênture conversível em ação. Toda vez que vocês virem esse nomezinho, tá? DCA, debêntures conversíveis em ações. Ao preço de R$20 cada uma. Então, cada debênture, ela vale R$20. Então, R$20 vezes 10 mil debêntures vai totalizar o volume, né, de 200 mil. E os juros são semestrais, pré-fixados e no montante aí de 5% ao semestre. Aí existe a regrinha que eu falei, tá? Cada debênture pode ser convertida pelo número de ações preferenciais. Então, ele já está dizendo que a classe de ação é preferencial. E a quantidade vai ser fixada por uma divisão. Onde você vai ter, no numerador, é uma divisão. No numerador, o valor nominal da debênture, que é 20, acrescido da sua remuneração, 5%. Então, no numerador, vai ter R$20 vezes a remuneração, que é de 5% ao semestre. E no denominador vai ter o valor patrimonial da ação. O que é o valor patrimonial da ação? É o valor do patrimônio dividido pela quantidade de ações. Acrescido de um prêmio de 50%. Ou seja, o valor patrimonial mais 50%. De onde surgiu essas indicações? Está no prospecto. É no prospecto que vai te dizer o que é que vai estar no numerador, o que é que vai estar no denominador. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem, tá? O direito à conversão pode ser exercido a qualquer momento. Então, não precisa ser nem no início, nem no meio, nem no fim. Qualquer momento. Calcule o número de ações que cada debênture pode ser convertida em 30 de setembro. Ou seja, 6 meses depois da emissão. A emissão foi em 31 de março e a conversão vai ser calculada em 30 de setembro. E suponha, nesse exemplo, que o valor patrimonial de cada ação é de R$7. Então, esses são os dados aleatórios
para vocês entenderem como é que se calcula essa conversibilidade. E aí, no numerador, eu vou ter R$20, que é o valor da debênture, com o rendimento de 5%. Então, R$20 vezes 5%, tá? Vai corresponder aí a R$21. Ok? R$21 é o numerador. R$20, que é o valor da debênture, 5%, que são os rendimentos semestrais, 6 meses depois, 5% sobre 20, R$1, 20 mais R$1, 21. No denominador, eu vou ter o valor patrimonial, que é R$7, acrescido de um prêmio de 50%. Então, vai ser 50% sobre R$7 é R$3,50. Então, R$7 mais R$3,50 vai dar R$10,50. Então, no numerador eu vou ter 21 e no denominador eu vou ter 10,50. Turminha, ok? Uma besteirinha aqui, é só para a gente entender como é que funciona. Ok? Aí aqui, ó, cada debênture se converte em 2 ações preferenciais. Turminha? Tudo certo até aqui? Ok, pessoal. Dê um retorno para mim. Tudo beleza? Lude, Giovanni, tudo certo? Ok. Uma coisa muito interessante. Debêntures perpétuas. Debêntures perpétuas são debêntures que não têm prazo. Aí alguém vai perguntar, oi, mas a senhora não disse que toda debênture tem um prazo, tem começo e fim? Tem. Toda debênture tem começo e fim. Ponto. Parágrafo. No entanto, existe uma exceção. Sendo que essa exceção, ela é muito difícil de acontecer. Chama-se de debêntures perpétuas. Ou seja, é um papel muito especial, muito raro, concedido, doado, dado, entregue, como sendo um prêmio para uma pessoa que eles consideram muito especial na entidade, que pode ser, por exemplo, o fundador, pode ser a viúva do fundador, a neta, pode ser um funcionário super mega exemplar, pode ser uma pessoa que atingiu uma meta para lá de Bagdá difícil. É um prêmio, tá? No qual vai constar, naquele papel, que perpetuamente, enquanto a empresa estiver de pé, aquela pessoinha, dona daquele papelzinho, vai receber perpetuamente juros de X%. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria uma dessa da Petrobras e mais nada na minha vida. Eu queria uma debênture perpétua da Petrobras e, se puder escolher, uma da Vale. Pronto. Aí a gente não precisa mais trabalhar, não precisa mais dar aula, não precisa mais fazer nada. Só pega uma debênture dessa e tá feliz pro resto da vida. O que vocês acham? Legal, né, não? Pois é, mas assim, não é muito fácil pegar um papel desse, tá? Mas existe, Paloma. Coloca no meu nome, né, o Emerson? Pois é, cara. Pois é. Existe uma alternativa B, né? Se a gente não vai receber, a gente tenta se casar com quem tenha, porque já é metade do caminho, né? Então, assim, ou a gente tenta conseguir uma, que é um pouco mais difícil, mas casar com uma, se amigar, e já fica um pouco mais fácil. Mas o fato é que não é uma coisa assim que você vê circulando no mercado, tá?
bastante restrito, bastante especial, bastante singular. Então, é uma coisa, assim, bem especial mesmo, tá? É mais raro do que água no deserto. Pois é, bem difícil. Giovanni, alguma pessoa com um papel desse disponível? Palhaço. E eu ainda fui ler achando que era uma dúvida. Palhaço. Vamos lá, é sem interesse nenhum. Que nada, Gigi. Fica de boaça, eu sou tranquilaça. Ixi, pensa uma pessoa tranquila, sou eu. Eu também queria um, rapaz, porque eu já sou casada, né? Mas eu ia falar com meu marido, se ele não se aperreasse. Mas imagina uma debênture da perpétua da Petrobras, pagando juros aí de o quê? 0,5%, né? 0,5% do. Sabe o que é 0,5% do lucro daquela empresa? É dinheiro pra caramba, velho. É grana, é muita grana. Imagina. Eu não queria nem que fosse mensal, anual, juros anuais. Eita, coisa boa. Então vamos lá. Debêntures perpétuas. O IFRS e as normas internacionais têm buscado classificar as debêntures perpétuas assim, veja, pela característica das debêntures, elas não são dívidas, tá? Elas não representam dívidas, porque ela é perpétua e não existe uma dívida perpétua, tá? Então, normalmente, isso é classificado dentro do patrimônio líquido, tá? Fica lá dentro do PL, tá? Cabe ressaltar que o CPC já se manifestou sobre a questão ao concluir que só poderiam ser considerados passivos financeiros aqueles que trouxessem uma real obrigação de realizar pagamentos devidos em situações que poderiam estar fora do controle. O que ele está querendo dizer é que uma debênture é um título de dívida, tá? Uma debênture é um título de dívida, mas uma debênture perpétua, ela não seria um título de dívida, porque era uma dívida perpétua. E uma dívida perpétua, ela não existe, né? Então, ela terminaria se equiparando a uma ação, né? Então, isso daí ainda não existe um consenso. Então, o CPC tem uma opinião e a CVM tem outra opinião, e por enquanto nada foi decidido. Mas aí já está o conceito para vocês. Então, se vocês escutarem essa palavra, debêntures perpétuas, já estão sabendo o que é. Que existe, muito raro, não é que você encontra aí em qualquer esquina, mas se encontrar já sabe, agarre de olho fechado, se segure, porque representa seus rendimentos para o resto da sua vida. Então, é por aí que a banda vai tocar. Se agarra com a perpétua para ser feliz na vida. Bom, até aqui tudo certo, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida que vocês tenham? Tudo certo? Guilherme gostou das debêntures perpétuas? Não, foi Giovanni que gostou. Tranquilo, né? Então vamos seguir adiante. Gostei muito, né? Também. Pode repetir o conceito de debêntures, papá, são títulos de dívida, Paloma. Títulos de dívida emitidos por sociedades anônimas. É que nem o Tesouro Direto. Só que o Tesouro Direto é um título de dívida emitido pelo governo federal. E as debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas privadas, mas é o mesmo conceito, título de dívida, tá? Obrigada, meu amor. Direito dos debenturistas. Existem 3 direitos, né? 3 possibilidades. Juros. Toda debênture paga juros. Aliás, você só vai comprar as debêntures por conta dos juros que ela vai pagar para você. Tá? Então, juros é o básico dos direitos. Repetindo, toda debênture paga juros. Ponto. Participação nos lucros. Não é comum participação nos lucros. O mais comum, o mais comum não, o obrigatório são juros.
Porém, em algumas situações, tá certo? A debênture pode, adicionalmente aos juros, te conceder um percentual nos lucros. Então, você vai ter lá o lucro é de X mil reais, e o debenturista ele vai ter uma participação de 5%. Quem aqui já pagou societária, contabilidade societária? Eu não sei se é contabilidade societária 1 ou se é contabilidade societária 2, mas em alguma delas, vocês vão ter lá. Que é isso, minha gente? Que isso, Bira? Bira, por favor, vamos nós, tá? Então, vamos lá. Quem pagou societária deve ter estudado em algum momento que existem 4 participações antes do imposto de renda. Quem é que pode me dizer quais são as 4 participações? Participações dos empregados, não é isso? Participações das partes beneficiárias, participações dos administradores, não, do governo não. Participação do governo é imposto de renda. É o imposto. São 4 participações. Participações dos empregados, participações dos administradores, participações das partes beneficiárias, e a quarta é dos debenturistas. Então, aquelas participações que vocês estudaram lá em societária, uma delas é essa. Então, o que, que vai acontecer? Antes de você ter o lucro que vai para a base de cálculo para o imposto, né? Aí tem o lucro antes do imposto de renda e antes das participações. Aí vai empregados, administradores, partes beneficiárias e debenturistas. Aí tem lucro antes do imposto de renda e depois das participações. Aí você vai calcular o imposto e aí vai chegar o lucro líquido. Então, os debenturistas podem participar do lucro, mas também não é comum, tá, pessoal? E, por fim, o reembolso. E vocês vão entender isso agora. Estão lembrados no Tesouro Direto? Quando você tinha valor de compra e valor de venda, você comprava por um valor e vendia por outro. Pronto, aqui é a mesma coisa. Você compra por um valor e você pode vender por um valor mais alto. Só que a diferença nesse caso é que no Tesouro, Paloma, você compra e vende para quem? Para o governo. No caso das debêntures, você compra e você vai vender no mercado. Então, você vai estar dentro das forças do mercado. Então, você pode comprar por R$1.000 e vender por 1.200. Você ganhou aí 200 conto, tá? Ou o contrário, você pode ter um prejuízo. Você pode comprar por 1.000 e se você quiser vender antes do prazo, né? Se você quiser vender antes de terminar o prazo, você vai vender por 700. Aí você vai ter um prejuízo aí, tá? Porém, você pode ter ou ganhos ou perdas nesse processo, caso você queira negociar antes do tempo, tá? E essa é muito legal. São as debêntures incentivadas. Já ouviram falar de debêntures incentivadas? Elas existem e elas não são difíceis, elas são fáceis de você encontrar, relativamente fáceis. O que acontece? Elas são isentas de imposto. Olha que coisa deliciosa, tá? São debêntures que você vai receber e você não paga imposto. Uma delícia. Como estamos comprando com o Tesouro Direto, como eu posso resgatar o Tesouro Selic mais barato para não ter... Então, Vivi, você
você vai estar negociando com o governo. Então, não tem como eu te dizer que são forças do mercado, tá? Porque aí você vai estar dentro da sistemática de compra e venda ao governo. Então, eu não tenho como te dizer como é que você pode resgatar isso mais barato. Na verdade, eu não tenho essa resposta, porque isso são forças do mercado com o governo, né? Nas debêntures, é mercado pelo mercado. Ou seja, Vivi, a gente nunca perde com o Tesouro Selic. Não é que a gente nunca perde, Vivi, é que é mais estável. Você tem maiores ganhos. Quando você está em um outro papel que não é o Tesouro Selic, flutua muito. E o Tesouro Selic é aquele papel que tem uma flutuação menor. E, eventualmente, você pode vender com ágio, você pode vender com ganho. Mas não é regra geral, tá, Vivi? Veja, não existe regra geral no mercado financeiro porque você não pode controlar. Mas, vamos dizer assim, normalmente é mais tranquilo o Tesouro Selic do que outros papéis, no caso de resgate antecipado. As flutuações para resgate antecipado são menores que aquelas que tem em outros papéis. E aí, voltando para o Tesouro, para a debênture, as incentivadas são aquelas que não têm imposto. Então, é muito legal. Por que a debênture seria incentivada? Por que ela tem essa característica? Por que ela tem essa mega vantagem? Porque elas são emitidas por empresas que possuem projetos que estão voltados para infraestrutura, como aeroportos e estradas. Paloma, onde se negociam as debêntures? Na B3. Vai mostrar na prática, hoje é terça, quarta, quinta. Quinta-feira, aula prática, para você entender como comprar, onde comprar, quanto custa, tudo de debêntures na prática, debêntures aula prática, geralzão, quinta-feira. Mas hoje a gente só vai ensinar a teoria, tá? Vocês precisam. Priscila na corretora também. Exatamente, Clarinha e Pripri, na corretora. Quando a gente fala na B3, né? É porque você vai ter que acessar pela corretora, tá? Quantas debêntures uma empresa pode emitir? Qual é o valor máximo de debêntures, tá? Então, na maior parte dos casos, o limite máximo está subordinado ao capital social. Então, em tese, ela não pode emitir mais debêntures do que o seu próprio capital social. Então, seria aí o nosso teto de emissão, tá? E aqui, as famosas garantias. Então, as garantias das debêntures. Existem 4 tipos de garantias. Quais são elas? Garantia real. O que é uma garantia real? É a melhor que tem. Melhor mesmo. Porque o que vai acontecer? Se a empresa emitiu R$1 milhão em debêntures, no ativo dela vai estar indisponível, vai estar segurado o valor das debêntures. Então, uma debênture que tem garantia real é aquela que tem aquele valor garantido no ativo da empresa. Então, é como se o risco de não pagamento sobre as debêntures fosse praticamente zero. Por quê? Porque elas têm garantia real. Então, toda debênture que tem garantia real, o valor dela está garantido em algum bem ou vários bens do ativo. Tá? Então, ficam indisponíveis. Então, é a melhor das possibilidades. É comum você encontrar com garantia real? Não, não é comum, tá? Não é comum. Garantia flutuante. O que é uma garantia flutuante? Tá?
é quando você tem uma garantia no ativo, porém, você não sabe exatamente quais são os ativos. Então, você tem o valor das debêntures garantido, porém, não é especificado. Então, pode ser qualquer tipo de ativo. Também é legal? Também é legal. É comum você encontrar essa segunda? Não, também não é. Esquece isso. Travou, Vivi? Ixi, você perdeu muita coisa? Tá falando da garantia. Garantia real, que é quando você tem que o valor da debênture está indicado no balanço em um conjunto de ativos, tá? E a flutuante é quando existe a garantia, mas você não sabe quais são os ativos que vão estar garantindo a debênture. Ou seja, qualquer um dos ativos, qualquer conjunto de ativos garantirá a debênture. Você só não sabe quem é quem, quais são. Também não é comum. Nem é comum a real e nem é comum a flutuante. Nem a primeira, nem a segunda. Não é comum, esquece isso, tá? O que é que você mais vai enxergar? Uma hipoteca. Williams, como se fosse isso. O que é que você vai enxergar disparado? Garantia quirografária. O que é garantia quirografária? É aquela que não tem garantia. Ou seja, você vai concorrer com os demais credores. Então, se a empresa quebrar, você vai para a fila junto com os demais credores. Então, a maior parte das debêntures, 90% das debêntures, se não mais, todas estão enquadradas em garantia quirografária. Tá? Em poucas palavras e no bom português, sem garantia. E garantia subordinada é aquela que só Jesus nas orações. Por quê? Porque nesse caso, nem você vai para o fim da fila realmente, você vai apenas ficar antes dos acionistas, tá? Então, essas debêntures são chamadas de debêntures sem nenhuma garantia, tá? Então, aí também não é comum. Eu nunca vi subordinada. Eu só vejo ou a de garantia real, que é tipo 5% aí da amostra, ou garantia quirografária, que é você concorre com os demais credores. Mas a tal da garantia subordinada, eu nunca vi, tá? Flutuante, também não me lembro de ter visto. Real, muito poucas, mas existem. E 90% da galera todo mundo é quirografária. Ou seja, você concorre junto com os demais credores. Turminha, tudo certo? Ok. Tudo. Prof, não entendi muito bem a diferença entre as duas últimas. É que, Mari, existe uma fila, existe uma preferência no caso da empresa quebrar, né? Então, você primeiro você paga ao governo, tá? Depois você vai pagar aos funcionários, aos trabalhadores, e em terceiro lugar, aos credores, tá? Então, no caso da debênture com garantia quirografária, você vai entrar junto dos credores. Ou seja, quem são os credores? São os bancos, são os fornecedores, e são vocês, os debenturistas. Então, a empresa quebrou. Aí vai ter que começar a fazer os pagamentos a quem ela deve. Então, quem é que vai estar no primeiro lugar? O governo. Paga. Quem vai estar em segundo lugar? Os funcionários. Paga. E vai estar em terceiro lugar? Todos os credores. Aí vai entrar banco, vai entrar fornecedor, vai entrar gato, cachorro. Tá lá. E você tá no meio.
Aí, em quarto e último lugar, seriam os acionistas, que iriam receber o que sobrasse. Quando ela é subordinada, ela vai pagar todos os credores, depois pagará a você, que tem garantia subordinada, e somente no final pagaria aos acionistas. Então, a debênture com garantia quirografária é aquela que você, que é debenturista, se junta aos demais credores, aos bancos, aos fornecedores, fica lá naquele bolão, tá? E a de garantia subordinada é pior. O bolão todinho é pago, você não. Aí somente depois que o bolão todinho é pago é que você vai receber no caso de falência, tá? Muito bem, graças a Deus. Todo mundo entendeu direitinho esse quadro, além de Mari, entendeu também Paloma. Oh, coisa boa essa Paloma. Né, Paloma? Pronto. E aqui é o valor das debêntures. Esse também é bem legal. Então, como é que funciona o valor da debênture? Primeiro, quanto é que custa uma debênture? O Biraci. Podemos afirmar que as debêntures são mais arriscadas que as ações? Não, Bira, de jeito nenhum. Debênture é renda fixa, paga juros. Ações é renda variável. Elas são dívidas. Elas são dívidas. São dívidas. Mas é muito difícil, Bira, uma debênture, uma empresa não pagar suas debêntures. Porque, veja, Bira, se ela não pagar ao debenturista, ela quebrou, né? Ela quebrou mesmo, ela quebrou. Então, ela está em recuperação judicial, está entendendo, está em RJ. Não é assim também, não. Via de regra, ela honra, tá? Também não é esse desmantelo, não. Ela normalmente, Bira, ela honra. Para ela não honrar, é como eu estou te dizendo, ela entrou em RJ, tá? Ela quebrou. Quanto mais debêntures oferecidas pela empresa, é bom desconfiar? Eita, essa pergunta vale US$1 milhão. E eu não tenho resposta. Eu diria assim, não é que quanto mais ela emite, mais eu vou desconfiar. Mas eu posso responder de uma outra forma. Ela tem um histórico anterior de que forma? Em outras palavras, ela já emitiu muitas debêntures anteriormente e pagou todas elas? Então, se isso aconteceu, então é política natural da empresa se financiar por debêntures, então está ok. Tudo no mercado financeiro tem uma vida para trás, né? Então, a gente tem sempre que olhar o passado. Não significa que o passado é garantia de futuro, mas o passado dá um indício de como é que pode ser o futuro. Então, eu não tenho como te responder assim. Quanto mais debêntures ela emite, mais eu tenho que desconfiar. Mas eu posso te responder. Se é característica dela emitir essas debêntures sempre, então talvez seja a maneira pela qual ela se financia e está ok se ela vem pagando sempre tranquilamente. Onde vamos saber que ela emitiu muitas debêntures? Veja, Preta, letra A. No balanço patrimonial daquela empresa, você vai ter, dentro do passivo, você vai ter financiamentos. Na nota explicativa de financiamentos, você vai encontrar o detalhamento dos financiamentos. Se houver muitas debêntures emitidas, o registro delas estará lá. Outra fonte de informação. No prospecto da emissão, você vai ter que existem séries. Então, uma debênture, ela pode ser emitida em vários... Por exemplo, você pede a autorização da CVM para você emitir 20 séries. Então, ela vai emitir a primeira série, aí passa um tempo, aí emite a segunda, aí passa um tempo, aí emite a terceira. Toda vez que ela emitir uma série nova, ela vai ter que dizer qual é a série que ela vai estar emitindo, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, de um total de 20.
Então, você vai saber se dentro daquela série ela já emitiu muitas ou poucas. E as empresas que emitem debêntures, obrigatoriamente, 100% dos casos, sem nenhuma sombra de dúvidas, serão auditadas. Sempre, em 100% dos casos, sem nenhuma sombra de dúvidas, balanço auditado por SA, ou por empresa de auditoria externa, tá? Em 100% dos casos, sem exceção. E aí vai estar lá na nota explicativa dos financiamentos. Lá você vai encontrar a linha das debêntures, tá? Muito bem. O valor das debêntures. E aqui é muito parecido com o Tesouro Direto, com o TD. Vamos lá. Quando a gente compra um TD, você vai ter que aquele TD, ele vai ser remunerado no tempo, né? Então, essa remuneração no tempo faz com que aquele papel vá aumentando de valor. Mesma coisa é a debênture. Então, a debênture, ela tem um valor inicial. E ao longo do tempo, como esse papel ele é corrigido pelo IPCA, que nem o TD, gente, é igualzinho. Pelo IPCA, pela Selic. Então, esse papel ele vai tendo uma atualização monetária, que é o valor do índice, né? Então, ela vai ficando mais gordinha, ela vai ficando mais cheinha. Então, ao longo do tempo, se a gente puder criar um gráfico imaginário na nossa frente, vocês vão entender que ele faz uma curva. Ele vai começar com um valor menorzinho no início e ele vai subindo no gráfico. É uma curva, tá? Por isso que se chama preço da curva. O preço da curva é, quanto mais o tempo passa, mais o papel fica gordinho, que ele vai sendo acrescido dos índices que remuneram ele, se for IPCA, é IPCA, se for IGPM, é IGPM, se for a Selic, é a Selic. Ele vai ficando mais gordinho. Porém, o que acontece, né? Nem sempre o preço da curva, que é o preço pelo qual o papel tem de valor, ou seja, começou com R$1.000, aí o papel ele é atualizado pelo IPCA. Então, toda vez que vai passando o tempo, na medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais gordinho, porque ele vai sendo reajustado pelo IPCA. Porém, esse papel, ele paga o IPCA mais juros de 5%. IPCA mais juros de 5%. Ora, quanto menor for a taxa de juros do mercado, quanto menor for a Selic, mais aquele papel vai valer. Porque ele paga IPCA mais 5. Então, IPCA mais 5 é muita coisa para o que tem hoje de juros no mercado, de Selic no mercado. Então, quanto mais a Selic cai, mais aquele papel vai ter um preço de negociação acima do preço da curva. Porque o preço da curva é o valor intrínseco. E o preço de negociação é o valor pelo qual ele é negociado. Tá? E aí isso vai estar em função do mercado e do papel. Deu para entender, pessoal? O que é o preço da curva? Ok? Turminha? Turminha. Alô? Oi. Tudo certo, pessoal? Deu para entender o que é o preço da curva? Deu, Elaine, Matheus. Ok. E aqui é onde a gente vai estudar, que é o mercado secundário. O que é o mercado secundário? O mercado secundário é a empresa emite as debêntures, a gente compra e a gente pode revender.
E aí é o que eu acabei de falar. O preço da revenda pode ser diferente do preço da curva, tendo em vista as condições do papel. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. IPCA mais 5. Né? Se a taxa de juros da economia, se a Selic for para 7%, 8%, 9%, então aquela debênture que é IPCA mais 5, ela fica desestimulante. Você não quer comprar. Ela não fica apetitosa. Aí o preço de negociação dela cai. Mas, se a Selic cai, e ela é IPCA mais 5, então ela fica altamente atraente. O 5 é fixo. É que nem TD. O 5 é fixo. O problema da TD é que você não tem IPCA mais 5, você tem IPCA mais 2, IPCA mais 3. Mas como a debênture é um título privado, ela vai remunerar mais. Então ela vai para IPCA mais 5, entendeu? Porque o risco dela é maior e ela vai remunerar por mais. Mas diga o que é que você estava pensando? Remunera mais, mas o risco é maior. Veja, quanto maior o risco, mais você vai querer ser remunerado, né? Se você tem uma empresa que tem um risco alto, você não vai botar o seu dinheiro ali por pouco. Você vai querer uma compensação financeira. Em outras palavras, você vai querer um retorno maior. Então, quanto maior o risco, maior o retorno e vice-versa, tá? Quanto menor o risco, menor o retorno, porque você vai querer essa remuneração adequada. Taxas. Taxas existem para sempre, tá? A nossa custódia vai existir também. A taxa de administração, que vai variar de corretora para corretora, e uma taxa de negociação. 0,10% por operação, tá? E com o valor máximo aí com o mínimo de R$5 e o máximo de R$1.000. Então, sim, você paga uma taxa quando você compra a debênture, você paga a custódia anual e você pode pagar a taxa de administração. Então, não existe almoço grátis, não existe suco grátis, mercado financeiro, tudo é pago, tá certo? Tudo é pago. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Turminha? Sim. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Turminha? Tudo beleza? Então, vamos seguir. As duas primeiras taxas são válidas para qualquer corretora. Então, não há como fugir delas, que é aqueles 0,10%, né, que é a taxa de negociação e a custódia. A vantagem dessas taxas é que elas são variáveis. Quanto menor o valor, menor serão os custos. Já a taxa de administração é livre, tá? É cobrada pela corretora e ainda pode ter corretoras que ficam isentas, né? Que não cobram essa taxa do investidor. Então, isentam o investidor dessa taxa, tá? E aí, por fim, porém não menos importante, terminando então aqui o nosso estudo de debêntures, os aspectos tributários. Veja, debêntures é igual ao Tesouro Direto, tá? Tem prazos e tem uma tabela de tributação. Então, vamos lá.
Aspectos tributários. Por se caracterizar como investimento de renda fixa, com juros pré-fixados ou pós-fixados, o imposto de renda incide sobre o rendimento. Seja esse rendimento produzido no ato da sua alienação, ou seja, venda, resgate, quando a empresa emissora recompra as debêntures de você, ou quando você converte em ações. Não, Eduardo, nós temos slides desde o início. Eu acho que você tem somente que clicar no slidezinho lá onde tem assim, pessoas, aí você clica, tá? Mas tem slide, desde as 6h30 que a gente está falando com slide. Mas vamos lá. Aspectos tributários. Então, as debêntures é um título de renda fixa e a gente paga tributo sobre os rendimentos. Agora, em função do prazo, a tributação vai depender, vai variar em função de quanto tempo a gente está com o papel. É a mesma coisa do TD, tá? Olha aqui. Essas são as alíquotas. Então, até 180 dias é de 22,5%. De 181 dias a até 360 dias é de 20%. De um ano até 720 dias é de 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Então, a tributação ela é regressiva. Quanto mais tempo eu permaneço com o papel, menos eu pago de imposto de renda, tá? Quanto mais tempo, menos imposto eu pago, tá? As DCAs, que são debêntures conversíveis em ações, apresentam a peculiaridade de poder ser aplicação financeira de renda fixa até a data da conversão. Dali para frente, quando você converte ela em ações, ela vai ser agora renda variável. E aí o tratamento tributário totalmente diferente. Então, ela vai ser renda fixa até o momento que você converte, e dali para frente, o regime tributário vai ser outro, tá? Turminha, até aqui tudo bem? Deu para vocês entenderem a parte da tributação? Tudo certo? Graças a Deus. Aí aqui são aspectos mais tributários mesmo, tá? Fato gerador e base de cálculo. O fato gerador do imposto de renda, no caso das debêntures, é o recebimento das remunerações, ou seja, os juros. Então, toda vez que eu ganho os juros, sobre esse valor, incide imposto, tá? Então, se uma debênture paga IGPM mais uma taxa de juros, IGPM mais 5, IGPM mais 4, então, esse valor, o IGPM mais 4, é a base de cálculo, tá? É o fato gerador do imposto, e o valor devido é o valor do IGPM mais os juros. Aquele bolinho ali é onde vai incidir o meu imposto, tá? A base de cálculo é o resultado positivo sobre o qual se aplica aquela alíquota, 22,5%, 20, 17 e 15. Aplica-se uma alíquota definida em lei, que é aquela que vocês viram, para calcular a quantia de imposto a pagar. Então, se os rendimentos foi de R$1.000, então R$1.000 é a base de cálculo. Se eu tenho aquele papel a 180 dias, então é 22,5% sobre 1.000. Se eu tenho aquele papel de 180 a 360 dias, então é 20%. Né? E assim sucessivamente até chegar a 15%, que é a menor alíquota de imposto.
O valor assim calculado se denomina valor tributado e é a quantia que o investidor vai ter que pagar ao fisco, ao Tesouro, por ter recebido a remuneração do seu investimento, tá? Aqui são outros aspectos também bem técnicos. Em relação ao imposto retido na fonte, né, quando do pagamento ou crédito, ou alienação dos tributos, é recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores. Isso é uma parte bem chatinha, preenchimento de DARF, e a responsabilidade pelo recolhimento da pessoa jurídica que pagar os rendimentos. Então, é ela quem vai fazer esse recolhimento para você, tá? Já vai líquido para você. E aqui o nosso, acho que esse é um dos nossos últimos quadros, que aí você vai ter, se eu recebo juros das debêntures, eu vou ter tabelas de alíquotas variáveis, que é aquela tabela que eu falei para você, 22,5%, 20%, 17% e 15%. Então, quanto mais tempo eu passo recebendo, né, quanto mais antiga for a debêntures, menos eu vou pagar de imposto, que é a tabela regressiva. Se eu vender a debêntures antes do tempo, se eu vendo ela, no momento em que eu vender, tá, e eu tiver ganho, evidentemente eu tenho que ter ganho, aí eu vou pagar imposto pela diferença entre o valor que eu estou vendendo e o valor que eu comprei, né? Aí a base de cálculo a base de cálculo é o ganho de capital. Eu comprei por 1.000, vendi por 1.200, então minha base de cálculo é R$200, que é o meu ganho de capital. Agora, claro, tem que ter ganho, né? Se eu comprei por 1.000 e vendi por 700, eu tive prejuízo, então não tem imposto. Amortização. A amortização é quando a empresa vai lá e amortiza o valor, tá? Ou seja, a debênture valia R$1.000. R$1.000. Aí, a cada ano, ela vai lá e amortiza 20% do valor, né? Lembra que eu falei para vocês que no tempo, aquele 1.000 passa a ser 1.100, 1.200, 1.300, 1.400? Que quanto mais o tempo passa, mais ela vai ficar gordinha, por conta da incidência da atualização do IPCA, do IGPM. Pois bem, se ela é amortizada a 20% ao ano, então ela começou no ano zero. No primeiro ano, o que era 1.000, agora é 1.200. Então, 20% sobre 1.200, menos o valor original. Deu para vocês entenderem? Eu tenho R$1.000. Quanto é 20% de R$1.000? É 200. Passou um ano, o que é R$1.000 não é mais 1.000, é 1.200. Então, 20% sobre 1.200 é um valor, menos os 200 originais. Então, sobre essa diferença, incide imposto, tá? Se eu converter em ações, então os rendimentos produzidos, ou seja, juros e outras coisitas mais incidentes até a data da conversão. Por quê? Porque até ali é renda fixa, tá? O preço efetivamente pago é contabilizado como custos das ações adquiridas, ou seja, até ali, até aquele ponto, tá certo? Eu vou ter a tributação da renda fixa. A partir do momento que eu converto em ações, aquele valor da conversão já vai ser a base de cálculo para a contabilização dos tributos como renda variável. Aí já é outra história, porque é renda variável só na segunda unidade que a gente vai estudar. A gente está dentro da renda fixa por enquanto. Turminha, tudo certo aqui nesse slide, é bem técnico, é meio chatinho, mas é só para vocês entenderem a questão tributária,
que incide sobre as operações com debêntures. Tudo certo, pessoal? Eu sei que é chatinho, eu entendo. Mas só para saber se vocês estão, pelo menos, compreendendo aqui o babado. Tudo certinho? Turminha? De retorno. Ok? Na prática melhora. Com certeza, Bira, na prática vai melhorar. Essa aula aqui é para vocês terem uma noção de debêntures, tá? Pronto. Aí aqui é um exemplo, tá? Esse exemplo, já que ele está aqui, eu vou explicar ele para vocês, embora a gente vai ver um na prática. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, é uma debênture, ela vai estar ativa, no caso desse exemplo, tá? No caso desse exemplo. Lembre-se que a gente vai ver isso na prática, na bolsa. Mas aqui é só para vocês botarem em prática o que a gente acabou de fazer. Vocês estão vendo aqui uma coisinha chamada de rating da emissão? Estão enxergando aqui? Rating da emissão? AAA, o famoso triplo A. Uma debênture cujo risco é triplo A significa uma debênture muito boa. Muito boa, muito boa. É o famoso triplo A. Tá? A grande aposta, né, Elaine? Quem classificou essa debênture foi a Moody's, que é uma empresa classificadora de risco. Existem 3 empresas internacionais muito famosas. Uma delas é a Moody's, Standard Poor's é a segunda, e a terceira é a Fitch. Não sei se pronuncia certo, mas assim, Moody's é a primeira, Standard Poor's é a segunda, e Fitch, F-I-T-C-H-S, tá? É a terceira. Então, essa foi classificada pela Moody's. E que debênture é essa? É a debênture do BNDES. Então, é o que a gente chama de BNDES par, tá? Então, é uma debênture emitida pelo banco BNDES, cujo risco é muito baixo, é um risco muito bom. Pessoal, essa debênture, ela é antiga, tá? É só um exemplo. Na aula de quinta-feira, a gente vai ver coisas bem mais atuais. Lembra que eu falei para você daquelas séries, tá certo? Então, quantidade de séries emitidas, 2, tá? De um total de 4. De um total de 4 desta emissão, tá? Muito bem. Então, é uma debênture cujo nome é BNDP-42, quantidade de debêntures emitidas, 610 mil, tá? 610 mil. A data da emissão, 1º de dezembro de 2009, então ela é bem antiga, e venceu já em 2015. Então, é só para vocês entenderem como é que funciona. Isso daqui é um resumo do prospecto, tá? O volume da série é de 1.250 bilhões de reais, tá certo? A série toda, o volume da série toda, tá? Neste caso, só foram emitidas 610 mil debêntures. É uma debênture simples, que não se converte em ações. Ela é atualizada pelo IPCA. Ela é uma debênture quirografária, estão lembrados? Quirografária, ou seja, você vai junto do bolo, na massa dos credores, livra o governo, livra os trabalhadores, os funcionários, aí vai entrar aquela maçaroca de credores, e dentro dela você. Não existe amortização, ou seja, a empresa não vai, o BNDES não vai amortizar isso ao longo do tempo, então ela vai até o final. E é aquilo que vocês querem saber, né?
ela pagaria o IPCA mais 7, mas se lembrem que isso não existe mais, tá certo? Isso foi até 2015, então, por favor, não se animem, ela já foi encerrada. Os pagamentos serão feitos dos juros em 2012, 13, 14 e na data de vencimento. Então, significa que essa debênture, ela foi emitida em 2009 e ela vai ficar de 2009 até 2012 sem pagar juros a você e só vai pagar juros a partir de 2012. Isso porque tem uma razão, para que você pegue a menor alíquota. Ó, o Emerson, tu ia vender um rim, né? Eu também vendia um rim. Tem dois, né? Vendi um, tá tudo certo. Ainda tem um aí para gastar. Então, essa característica aqui, ó, dela ficar de 2009 até 2012 sem pagar juros, é para você, quando for receber, entrar na menor faixa de tributação, que é a faixa de 15%, tá? E aqui o que a gente chama do PU, lembra que é o preço da curva? Então, ela começou a ser negociada lá atrás, em 2009, né? Ela foi emitida em 2009, então, em 2011, ou seja, 2 anos depois, o que era R$ 1.000, só pela atualização do IPCA, ela já estava valendo 1.170, tá? Então, esse é só um exemplo do que a gente acabou de explicar na prática, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, bem na prática, tá? Porém, não vos desespereis, que a gente vai estudar debêntures de verdade na nossa próxima aula. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona, um resumo do prospecto, a gente vai ver vários desses quinta-feira, tá? E aqui é só para vocês terem uma ideia. Aqui é outro exemplo, só que essa daqui é BNDP 52, e essa outra aqui é BNDP 42, então essa é 42, essa é 52, mas é a mesma coisa, AAA, pela Moody's, essa já é uma outra série, porque essa aqui é BNDP 52, de 5, eu estou na terceira. Estão lembrados dessas informações? Aí aqui eu vou ter a quantidade de debêntures, né, 1 milhão. Essa daqui, ela foi emitida em 2010, vencimento para 2014. É uma debênture simples, não conversível em ação, e que ela vence em 2014, que ela é atualizada pelo DI, pelo CDI, né? Quirografária, do mesmo jeito. E aqui o que vocês querem saber, né? Então, ela pagaria a DI mais 0,30%. Lembrando que a DI é igual a Selic, né? Então, ela pagaria Selic mais 0,30% ao ano. Outro exemplo, tá? Mas lembrando que a gente vai estudar bem mais informações, bem mais atualizadas na aula de quinta-feira, que é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu queria passar para vocês, mas antes de vocês irem, eu preciso dar alguns recados.